Muito bem, é um prazer estar aqui com vocês. Estamos começando a turma de analista para o TRF. Nós ainda temos uma referência do edital anterior, né? Não temos um edital para este concurso, a expectativa, né, dele realmente ocorrer. E usando o edital anterior, nós temos uma matéria bem extensa em relação a direito administrativo, especialmente na modalidade execução de mandatos, né? E você tem ali realmente a parte mais extensa em administrativo. A Fundação Carlos Chagas, a expectativa é que se mantenha, né? Também não temos a confirmação. É um concurso que trabalha muita informação legislativa, né? Uma instituição de concurso que trabalha muita informação legislativa. A lei sempre é um aliado do direito administrativo, né? A gente tem uma matéria muito solta, muito aberta, então isso é realmente sempre bom o candidato acompanhar com a legislação. Então nós vamos trabalhar na primeira parte do encontro de hoje, a estrutura administrativa brasileira, a organização da máquina, até porque direito administrativo, né, é a organização da máquina administrativa. Em relação a essa organização, no edital anterior, nós não vimos menção ao terceiro setor do Estado Gerencial Brasileiro, uma parte da matéria que vem crescendo muito nos concursos públicos, que diz respeito ao OS, ao OCIP, ao Sistema S, que não é um estudo fácil e que não constou no edital anterior. Eu, sinceramente, acho que é bem provável que ele apareça na nova prova. Dificilmente você tem um edital de direito administrativo que não traga menção a esse terceiro setor. Tá? Então, fiquem atentos. Eu não vou trabalhar, porque não está constando nas provas até então, mas fiquem atentos para uma eventual, né, incidência dessa matéria a partir da próxima prova, o chamado terceiro setor do Estado Gerencial Brasileiro. Eu ainda indico Celso Antônio e Di Pietro, concursos para tribunais regionais federais. As instituições costumam fazer uso de livros que têm penetração nacional. Sem contar que são dois autores que são conterrâneos da Fundação Carlos Chagas, né? Quer dizer, então, são os autores que normalmente influenciam essas instituições. Por exemplo, a Sesgran Rio, que é aqui no Rio de Janeiro, a gente vê a prova de administrativa em cima do livro do Carvalhinho, que é aqui do Rio de Janeiro. Muito normal que ela trabalhe com uma estrutura do Rio de Janeiro, já que ela está sediada aqui no Rio de Janeiro. E o autor do Rio de Janeiro chamando a atenção. Então, a mesma coisa nos outros estados, nas outras instituições. Celso Antônio não é uma leitura absurda, não é uma leitura difícil. O Celso Antônio é um pouco politizado, não há dúvida disso, ok? Mas ele não deixa de trazer argumentos jurídicos para as suas colocações, o que é fundamental. E a Di Pietro é uma leitura mais fácil. Professora Di Pietro, editora Atlas, Direito Administrativo. Se você tem outro curso de administrativo e gosta, vai fundo, o importante é ter uma base na doutrina para você chegar em casa, né, e aprofundar, tirar as dúvidas que eventualmente a aula possa lhe deixar, ok? Então, obviamente, eu penso, já venho indicando aí há muito tempo, ou Celso Antônio ou Di Pietro para concursos federais e acho que é o adequado. Se você buscar essa nova leva de livros de administrativo, todos eles se basearem em Celso Antônio, Di Pietro, Eli Lopes Meirelles, Diógenes Gasparini, esses dois últimos já falecidos, ok? Mas os seus livros estão aí atualizados. Diogo de Figueiredo, aqui do Rio de Janeiro, da Forense, que não é uma leitura fácil. E atualmente o Carvalhinho, né? O Carvalhinho entrou nesse seleto grupo, né, de grandes autores do direito administrativo. Então hoje você pegar um novo curso de administrativo é um resumo desses que estão aí. A verdade é essa, né? E como você já é grandinho, né? Vai beber na fonte, pô. Vai beber na mesma fonte que eles, pô. Você pegar o livro da Di Pietro, é um livro fácil de ler. O livro da Di Pietro não tem papo furado. É aquele livro, se você pegar a caneta amarela e marcar o que é importante, ele vai ficar todo amarelo. É impressionante. Não vai sobrar nada para não marcar, ok? E não é uma leitura difícil. O Celso Antônio também não é. O Celso Antônio, difícil é Diogo de Figueiredo. Por isso eu não nego, é um autor difícil, ok? Conciso. E que não vende bem para provas fora da PGE aqui do Rio de Janeiro. Porque ele é muito aprofundado. E nem examinador entende algumas coisas. Então, é o que, sinceramente, vem pautando as provas federais, tá? Atlas, Di Pietro, Malheiros, Celso Antônio Bandeira de Mello. Bom, eu vou apresentar o Estado Gerencial.
Vou trazer o terceiro setor só para constar e você ter uma referência caso caia, não vou perder tempo nenhum com ele, só uma menção, tá? E eu começo sempre com a lembrança. Com a Constituição de 88, nós tivemos uma revolução na estrutura administrativa brasileira. A Constituição de 88 pediu a saída do Estado da execução da atividade. Sobre aquele famoso argumento que o Estado é péssimo na execução. O Estado não faz nada direito. É impressionante, né? Como cidadão você já percebeu isso, né? O Estado não faz. A única coisa que ele faz direito é arrecadação. Cobra, tributo, que é a beleza, né? Obviamente. E aquela função, obviamente, informal, que é desviar dinheiro público. Isso também eles fazem muito bem, né? Sabem como ninguém fazer isso. Agora, atender a população, oferecer serviço, normalmente é aquela tragédia, né? Então vem a nova ordem e fala, bom, se você é uma porcaria, sai daí, pô, sai daí. Deixe de ser executor. Passe a bola, palavra da moda, para parceiros. Aí vem as parcerias do Estado. Esses vão executar. Vai espelhar muito bem isso, talvez esteja lembrado, um tempo atrás, lá em 90, pouco antes, apareceu um site na internet, ainda bem embrionária, né, mas ficou famosíssimo. O site era Eu Odeio a Telerge. Não sei se chegaram a ouvir isso e tal. Eu Odeio a Telerge, que era a nossa antiga empresa de telecomunicações, que realmente era muito ruim e tal. E acho até que o governo fez esse site, né? Eu odeio a Telerge. Aí todo mundo entrou, todo mundo odiava a Telerge. Aí de repente o governo vira para todo mundo, bom, já que todo mundo odeia, vamos vender essa porcaria? E aí ficou todo mundo sem graça de falar não. Tá bom, vende. Aí vendeu. Veio a desestatização das telecomunicações. E entrou no lugar o empresariado, o parceiro. Hoje eu tenho Oi, Vivo, TIM, Claro, todos empresários que entraram na execução no lugar do Estado, porque o Estado é péssimo. E o empresário, acrescente isso, porque sempre vende, ele tem eficiência. Não dizem, ele tem eficiência. Ele é empresário, ele não trabalha com estatutário, que é lento, mole, preguiçoso, ele trabalha com seletista não trabalha bem, ó, tchau e benção, não é isso? Quer dizer, então ele tem as rédeas da atividade nas mãos, é isso. Só que é aquela velha história, é um papo furado danado, né? Você conhece algum site Eu Amo a Vivo? Você conhece algum site Eu Sigo a Claro? Pois é, né? Eu estou apaixonado pela TIM? Não tem, pô, não, porque é uma porcaria também, concorda? É outra porcaria, né? Sai o Estado e entra o empresário. E continua a mesma porcaria, pô. Por quê? Porque país que abandona o sistema educacional, a porcaria tanto no setor público quanto no setor privado, pô. É lógico, não vai funcionar, pô. Então se a prova acabar, o que é um papo furado, mas é o papo furado oficial, né? É o que vai cair na prova. O Estado é péssimo executor, então sai da execução, Estado, e empurra a bola para o parceiro privado. Aí vem a famosa concessão e permissão de serviço público. E o Estado faz o quê? Não suma. Porque lá no Estado liberal, quando você sumiu, foi aquela bagunça. Faz o quê, Estado, então? Cria uma agência reguladora para controlar o parceiro. Olha aí, é o Estado gerente, por isso o nome, gerencial. Eu deixo de executar e viro gerente para controlar quem executa no meu lugar. Ok? Aí aparece a Anatel para controlar as telecomunicações. Agora a pergunta procede, né? O Estado é bom gerente? Boa pergunta, boa pergunta. Acho que ainda é cedo para condená-lo, né? Ainda é muito cedo e tal, mas sinceramente, pelo visto, ele já está condenado também, né? Porque já ligou para alguma agência reguladora, né? Ficou satisfeito com o atendimento e com o resultado da sua reclamação, né? Pois é. Então, normalmente não se fica, né? Normalmente não se fica satisfeito. E aí você tem vontade de jogar toalha, né? Porque eu já sabia que ele era péssimo executor. Agora eu descobri que ele é péssimo gerente. Pô, então o que esse Estado faz decentemente, né? E quando a ficha cair, quem sabe gera até revolução. Porra, chega, não presta pra nada, porra. Você arrecada, tira uma grana, e só me oferece a porcaria, quer diretamente, quer indiretamente ver os parceiros, então pra que eu tô bancando isso tudo? É uma constatação até bem perigosa, né? Mas enfim, é uma constatação que a gente está tendo, né? O Estado não me parece ser um bom gerente. Mas, de qualquer maneira, é isso que está acontecendo. Por isso, no governo FHC, foi cunhada essa expressão oficial, Estado gerencial. Tá? Essa matéria tem vários nomes, tá? Estado mínimo, Estado subsidiário, a academia adora esse nome, Estado subsidiário, Estado neoliberal, O contexto é o mesmo, tá? Use o nome que você quiser, fique atento aí numa questão de concurso que pode ter essa variação, Estado mínimo, subsidiário, neoliberal, gerencial, Estado gerente. Eu adoto o Estado gerente, que foi adotado
desde o governo Fernando Henrique para cá, como um nome oficial realmente para a postura do Estado. E esse Estado gerencial, ele tem 3 setores. A gente pode apresentar aqui os setores do Estado gerencial brasileiro. O primeiro setor, eu vou botar um de cada vez, tá? Para facilitar aí usar o espaço do quadro. O Estado gerencial. O Estado gerencial, no primeiro setor, é aquele que nós encontramos a chamada reformulação do Estado. O primeiro setor foi um enxugado. O primeiro setor é que justifica a expressão Estado mínimo, né? Vamos enxugar isso aqui. Estamos gastando muito com essa estrutura. E esse primeiro setor tem aquela clássica divisão: administração direta e administração indireta. Administração direta e administração indireta. E olha, no programa anterior foi a que foi expressamente pedida, né? Com todas as letras, direta, indireta, e pontuou os seus integrantes. Quer dizer, é sem dúvida nenhuma, diante da prova anterior, o setor a ser aprofundado, tá? Porque foi o pontuado no edital anterior. Em qualquer das variações lá existentes para analista, direta, autárquica, fundacional, empresa pública, sociedade econômica, tudo isso foi pontuado nas exigências do examinador. Então esse é o primeiro setor que eu vou me prender, esse é que eu vou chamar a atenção. E esse primeiro setor é que foi enxugado, né? Porque na administração indireta eu encontro as empresas estatais. E as empresas estatais foram alvo da desestatização, né? Quer dizer, então eu enxuguei o primeiro setor. Para quê? Para conter o gasto público e gerar superávit. Sobra dinheiro. E a população, ingênua, achando que com a sobra do dinheiro vamos investir em saúde, educação, mas não, sobrou dinheiro, vamos pagar a dívida pública. Vamos pagar a nossa dívida, que é eterna, é eterna. E eu tenho uma enorme desconfiança que ela já está paga, mas o país continua pagando sem nenhum questionamento. Se você questiona, você vira bolivariano, né? É exatamente uma tática muito interessante. Quando você questiona algo, você quer desmerecer o cara, chama ele de bolivariano e tal, aí ele já perde a credibilidade, né, e tal. Mas o fato é que países bolivarianos estão revendo a sua dívida, né? Estão revendo a sua dívida de forma até unilateral, bem radical. E estão conseguindo. E o país está pagando. Ok? Quer dizer, então, isso aqui para a população acabou não acrescentando nada. Porque eu diminuí a máquina, sobrou dinheiro, mas eu não investi em saúde nem em educação. Sobrou dinheiro, eu continuo pagando o tal superávit, os juros da dívida. Ok? Então esse modelo aqui do primeiro setor enxugou. Eu já vou voltar a esse modelo pontuando melhor, porque eu insisto, é aquele que a gente tem que aprofundar, que os editais vêm cobrando aí para analista do TRF. Vamos apresentar o segundo setor. Enxuga-se o primeiro, aumentam-se o segundo e o terceiro, né? Eu enxugo a máquina, alguém entra no seu lugar. E esse alguém tem o nome parceiro. Parcerias, é o nome da moda. Então vamos lá. Segundo setor é uma parceria com a iniciativa privada. Com fins lucrativos. Ela quer ganhar dinheiro. Tá? A professora Di Pietro fala que é uma parceria com o mercado. E atenção, no programa anterior também não ficou claro a necessidade de um aprofundamento do segundo setor. No programa anterior, o segundo setor vai ser cobrado quando ele fala em serviço público. Tá? Aí ele pede classificação, forma de prestação, aí entra em ação essa informação aqui. Então, não foi criado um item, estude concessão e permissão de serviço público, estude o segundo... Não, mas indiretamente, ao falar em serviços públicos e fazer exigências na matéria serviço público, o conhecimento da existência do segundo setor é importante para a prova. Não tanto quanto o primeiro, porque o primeiro, insisto, foi pontuado, né? O segundo vem de carona no tema serviço público, então eu também só vou apresentá-lo.
Este segundo setor tem como maior referência o artigo 175 da Constituição da República. O artigo 175 de nossa Constituição tem a seguinte redação. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Por isso que o artigo é fundamental para a parte da matéria, serviço público. Está dizendo 175 o seguinte: serviço público no Brasil ou é prestado diretamente, aí entra todo o primeiro setor, tá? Dado casca de banana, hein? O diretamente não está só para a atuação direta. O diretamente pega a indireta também, porque o diretamente é toda a máquina, todo o primeiro setor. Ou eu delego, passo a bola para a iniciativa privada, parceiros, via licitação. Respeitando a impessoalidade, a gente vai fazer licitação para escolher o parceiro. E quais são os parceiros? Concessão e permissão. Quer dizer, aqui está o segundo setor do Estado Gerencial Brasileiro. Tema explorado na prova via a matéria serviço público. Logo, não houve uma menção expressa para um aprofundamento, mas uma menção que, no mínimo, a estrutura desse segundo setor você tem que conhecer. Pediria a sua atenção para duas grandes normas que regulamentam esse segundo setor. Não sei se percebeu, 175 fala: incumbe ao poder público, na forma da lei, prestar diretamente ou através de concessão e permissão. E nós temos duas leis que regulamentam essa matéria. A mais significativa é conhecida como Lei Geral, que é a Lei 8987 de 95. A lei que regulamenta concessão e permissão de serviço público. Ok? É o chamado Marco Legal da Concessão e Permissão. Essa lei é do governo FHC. Agora, no governo Lula, nasce a Lei 11.079 de 2004, criadora da PPP, Parceria Público-Privada. E a 11.079 de 2004 nada mais faz da PPP como uma forma de concessão. PPP é uma concessão. Não vejo necessidade de aprofundar a lei da PPP, basta saber que ele existe como mais um modelo de parceria do segundo setor. Seria um absurdo, simplesmente porque ele coloca lá no edital serviço público, ele querer aprofundar né, sobre PPP. Quer aprofundar PPP, então bota no programa, parceria público-privada, esse é o correto. Ok? Mas fiquem atentos, e volto a insistir, a gente está trabalhando ainda com a prova anterior, né, com o edital anterior. Nada impede que ocorram mudanças com maior detalhamento. Os concursos de analistas, as pessoas perceberam que é um ótimo concurso público, né? A cada vez mais chamando o número de candidatos maior, e isso obriga o quê? A banca a ser mais radical, porque tem que começar a eliminar de imediato logo na prova, ok? Então isso começa a agravar a qualidade do concurso público. E é sempre bom lembrar que em âmbito federal, estudando para analista do TRF, você tem como alternativas analistas das agências reguladoras, né? São praticamente 10 a 11 agências reguladoras. Todas elas trabalham com analistas de agência reguladora e todas elas vencimento em torno de R$10 mil. Quer dizer, então, é um concurso que cada vez mais chama atenção. E a estrutura é basicamente a mesma, né? Estudou para um, está estudando para outro, ok? Quer dizer, então isso está destacando muito esse concurso e faz com que, né, os examinadores sejam um pouco mais radicais, comecem a exigir mais para filtrar com mais facilidade a prova. Muito bem, esse parceiro então tem fins lucrativos, ele quer ganhar dinheiro. Então, só para finalizar a apresentação do segundo setor, como o parceiro ganha dinheiro no segundo setor? Como que o concessionário e o permissionário ganham dinheiro? Famosa tarifa pública. Tarifa pública é a alma do negócio. É a forma com que o empresário ganha dinheiro. Por isso que para o Estado esse setor é o maior barato.
Porque veja só a argumentação que o Estado oferece. Ele diz que não tem dinheiro. O Estado não tem dinheiro para investir e tal. Abre uma licitação e arruma um parceiro que tem dinheiro. Que é o concessionário, o permissionário, ou o empresário, né? O empresário tem dinheiro. Aí o empresário investe o dinheiro dele na prestação do serviço e oferece o serviço que o Estado não tinha dinheiro para oferecer. E na hora que o empresário vai cobrar o investimento dele, não cobra do Estado. Porque o Estado não tem dinheiro. Vai cobrar de quem? De nós, usuários do serviço público. Aí você vai lá e paga a tarifa. Você vai lá, por exemplo, e paga o pedágio na ponte Rio-Niterói. Está pagando tarifa a empresa que está conservando a ponte Rio-Niterói. Pagou pedágio no metrô. Está pagando a empresa que está fazendo a gestão do metrô. Pagou tarifa, né, perdão, e usou o metrô. Está pagando o concessionário que administra o metrô. Pegou um ônibus, pagou tarifa. É a mesma coisa, ok? Quer dizer, então é aí que o concessionário ganha dinheiro, em cima do cidadão. E como se o cidadão já não tivesse gasto, né? Porque a carga tributária já é insuportável, né? E o mais trágico é isso, a carga tributária insuportável, aí na hora que você quer escola, você não arrisca botar seu filho na escola pública. Que isso, pô? Aí você tem que pagar uma escola particular. Carga tributária insuportável, vai para o hospital público? Que isso, meu irmão? Tem que pagar um plano de saúde. Porra, tu tá pagando 2 vezes. Por isso que tem aquela famosa colocação, bitributação, que claro que não é, né? Porque tarifa não é tributo, né? Mas é por isso que popularmente todo mundo fala bitributação. E de fato é, né? Tô pagando 2 vezes, pô. Eu não pago tributo para conservar a rodovia por aí? Pago. Então por que eu tô pagando pedágio? Pois é, meu irmão, tem que ser, senão ela continua aquela porcaria e tal. Ok? Então isso é realmente cruel para a população. Mas é o sistema, é o modelo. Ok? Então, muita atenção, falou em delegar serviço público, falou em tarifa pública, ok? Agora, vou apresentar o terceiro setor, e vou ser bem breve, tá? Porque eu volto a insistir, não constou até hoje em nenhum concurso de analista do TRF o estudo do terceiro setor. Apenas por desencargo de consciência e a gente fecha a apresentação do estado gerencial. Fiquem atentos se o próximo edital exigirá esse estudo, tá? Por isso que vamos ser só indicativo aqui. O terceiro setor é outra parceria. Só que agora com a sociedade civil sem fins lucrativos. Famosa parceria com as ONGs. Organizações não governamentais. E nós sempre tivemos isso, né? Aquela famosa figura do convênio. Qualquer convênio se encaixa aqui. Convênio entre o governo e a Fundação Roberto Marinho. A Fundação Roberto Marinho é uma ONG. Como tem convênio aí entre eles? Quer dizer, então sempre existiu o terceiro setor, ok? A doutrina vem dividindo o terceiro setor em 3 sistemas. É interessante, objetivo, facilita o estudo. No entanto, não é um rol fechado, quero deixar bem claro, tá? O que eu vou colocar aqui, então, é um rol exemplificativo. O primeiro sistema, tradicional, sistema S, de Serviço Social Autônomo. Sistema S, de Serviço Social Autônomo. SESC, SESI, SENAI, SEBRAE, ok? Conhecidíssimo, matéria antiga, quem criou o Sistema S foi Getúlio Vargas, olha que beleza, hein? Foi desenterrar lá Getúlio Vargas, que criou lá em 41, 42 o Sistema S. Então está aí há milhões de anos, terceiro setor não é novidade, ok? Vale frisar, já que vocês sonham com o TRF, né? Sempre bom, uma pequena lembrança quanto ao Sistema S. Ele tem uma total proximidade com a União, né? A União, através de lei autorizativa, o cria, a União vincula o Sistema S aos ministérios, né? Então a proximidade do Sistema S com a União é enorme. Então, perguntinha bem interessante. O Sistema S for demandado, vai ser na Justiça Federal? Já que a proximidade dele toda é com a União? Súmula 516 do Supremo. O Serviço Social da Indústria, SESI, está sujeito à jurisdição da Justiça Estadual. Então, nada de Justiça Federal para qualquer integrante do Sistema S. Sumulado
516, perdão. Súmula 516. Ok? E olha, daria até por exclusão, um artigo que certamente vocês devem dominar, que é o 109, né? Competência dos juízes federais. Você não vê ali no inciso 1 sistema S, né? Então, obviamente, já daria por exclusão para tirar, mas tem aí a precisão da súmula 516. Ok? Em 1998, governo FHC, fomentando o terceiro setor, aí ele cresce, ele ganha importância no estudo, aparece o sistema OS. Sistema OS de Organização Social. OS, Organização Social. E em 1999, nasce outro sistema que está vendendo, sistema OCIP. Sistema OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Sistema OS, Lei 8637 de 98. Espera aí que eu engasguei aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. Sistema OS, Lei... Não, não é 86 não, já vi que eu errei porque é 98. É 9637, desculpe. Vi que estava errado alguma coisa aqui. 9637 de 98. E o sistema OCIP, Lei 9790 de 99. Insisto, não constava nenhuma referência na prova anterior sobre o terceiro setor. Então, estou só apresentando para a gente fechar essa ideia geral do Estado gerencial e estou pedindo para ficarem atentos quando sair o edital, porque não me surpreendo se vier terceiro setor para essa prova. Porque hoje ele é uma grande realidade e já vem vendendo que é uma beleza em vários concursos públicos em âmbito federal. Ok? É uma realidade essa parceria do governo com organizações não governamentais. E mais, no ano passado, a presidente Dilma criou a Lei 13.019 de 2014, que vai entrar em vigor agora, em meados desse ano, ela está com uma vacatio de um ano, que cria normas gerais sobre parcerias voluntárias. Quer dizer, cada vez mais o negócio fica em detalhe, chamando a atenção do estudo sobre essa matéria. A Lei 13.019 está regulamentando parcerias com o terceiro setor. É conhecida como Norma Geral de Parcerias Voluntárias. Então o negócio realmente está chamando muita atenção, ok? E olha, a parte de licitações é uma parte forte no programa, né? Consta também detalhamento lá nas provas anteriores. Licitações e contratos. E eu gostaria de insistir numa informação. Falei que convênio, qualquer convênio, é terceiro setor, ok? Sem dúvida nenhuma. Convênio é uma coisa, contrato é outra, né? Isso é muito explorado em concurso público, eles não se confundem. Tá? O contrato, você tem uma relação bilateral, né? uma relação com obrigações recíprocas, né? A administração que é obra pública, o empreiteiro que é dinheiro. Então, isso é clássico de um contrato, né? Eu quero uma coisa, você quer outra, a gente faz um contrato, e falou em contrato, falou em prévia licitação, sem dúvida nenhuma. Já o convênio não é contrato, tá? Convênio é ato administrativo complexo. E o tal ato administrativo complexo é o vínculo de qualquer uma dessas figuras novas aqui. OS, OCIP, só que tem nome bonitinho, tá? OS é contrato de gestão, OCIP é termo de parceria. Se você me perguntar qual é a diferença de contrato de gestão para termo de parceria e para convênio, eu vou lhe dizer, nenhuma. É tudo a mesma coisa. É um ato complexo que não tem obrigação recíproca. Tem união de esforços para atender um fim comum. União de esforços para atender um fim comum. Por isso, convênio não é contrato. E por isso, antes de convênio, não tem licitação. Não tem licitação. Isso que eu estou falando é cobrável na prova de vocês, já com base no edital anterior, lá na parte licitações e contratos. Ok? Então, é um aprofundamento aqui do terceiro setor, mas não é inútil. Por quê? Porque consta no programa anterior. E qual é a informação que eu quero trazer em razão dessa 13.019? Quando eu apresentei o terceiro setor, falou convênio entre o governo e a Fundação Roberto Marinho. Olha, convênio entre o governo e uma ONG. Pois bem, se não me engano,
é o artigo 86 dessa lei. Dá uma olhada lá, se não for 86, 84, lá no finalzinho dessa lei, vem um artigo que se refere a convênio e diz assim: novidade que vai chamar a atenção de todo e qualquer concurso público. Não mais será possível convênio com ONGs. Isso é uma revolução com ONGs, com organizações não governamentais. Acabou a possibilidade de convênio entre o governo e uma fundação particular. O que é tradicional no direito brasileiro vai acabar. Vai acabar. Era para ter entrado em vigor em novembro essa lei. Aí fizeram uma MP e empurraram para meados desse ano. Empurrando com a barriga esse negócio. Porque vai ser uma revolução. E examinador vai perguntar isso na hora. Porque é tradicional o convênio entre o governo e uma ONG. Pô. É tradicional, sempre foi assim. Pô. Não vai poder mais. Claro que você vai poder continuar se regulamentando, se relacionando com a ONG, mas não via convênio, pô. Olha aqui, faça um contrato de gestão, OS, faça um termo de parceria, OCIP. E essa lei ainda me cria mais 2 outros vínculos. Termo de colaboração e termo de fomento. Então o que não vai faltar é vínculo com ONG, ok? Mas o tradicional convênio morre. Não poderei mais ter convênio com ONG. É aquela velha história, a lei já existe. A lei já existe, está com uma vacatio, e lei que já existe já pode ser cobrada em concurso. Muitos falam, não é próprio, não é adequado. Pô, também concordo que não é próprio, concordo que não é adequado, mas ela já existe. Ela já pode ser cobrada, ok? Então é uma informação importantíssima, importantíssima. Principalmente, né, se o concurso tiver um atraso e tal, e for depois dela entrar em vigor. Aí, meu amigo, fique muito atento com isso. Vai ser uma bela casca de banana. Agora, não muda nada. Por quê? Porque termo de colaboração, termo de fomento que essa lei está criando, o contrato de gestão do OS, termo de parceria do OCIP é a mesma coisa que o convênio. Não muda nada. É um ato administrativo complexo. Ok? E lembrem-se, antes de ato complexo não tem prévia licitação obrigatória, né? A licitação só é obrigatória para contrato, não é isso? Não é contrato? Por isso que muita irregularidade a gente enxerga nesses vínculos com o terceiro setor, né? Especialmente o convênio, né? Toda hora você tem irregularidade com o convênio. É impressionante. Estão lembrados no primeiro ano do governo Dilma, quando a sociedade ainda era simpática com ela e tal, né? O faxina Dilma, estão lembrados? Todo mundo gostava até mais dela do que o Lula. Olha, aqueles que não gostavam do Lula, até que enfim, uma pessoa técnica e tal, né? E tal, como, né? O negócio muda radicalmente na vida política, né? E ela fez uma faxina mesmo, cortou vários convênios. Achou-se um convênio da União lá no Maranhão para a formação de guias turísticos. 6 milhões de reais. Eles iam fazer um curso. O curso não tinha 10 minutos na internet e de qualidade duvidosa. Que qualquer um em casa, com sua maquininha de filmar bebê, fazia. 6 milhões de reais o cara recebeu para fazer isso. Quer dizer, esse dinheiro foi para onde? Para a campanha eleitoral de alguém, com certeza, lógico. Olha aí, de graça, sem gastar um tostão dos 6 milhões, eu fiz um filminho aí, bom da mole, o cara explicando, blá, 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 blá. Ficou famosíssimo, isso tudo botou na internet, o jornal falou, olha aí, ó, 10 minutinhos, cursinho vagabundo, 6 milhões de reais o convênio pro cara fazer isso. Onde foi esse dinheiro? Pra campanha eleitoral, claro, pô, não tenha dúvida. Sempre foi assim continua sendo, pô. Por que ia mudar, né? Por que ia mudar? Me explica, né? Então, é aquela história. Pegou mal, chamou muita atenção, ok? Essa é a vinculação de governo. Então, acho que eles estão tentando, que é aquela velha história. Então acaba com isso. Mas, ó, tem várias outras janelas aqui para você continuar fazendo isso. Mas vai acabar, né? Estão lembrados quando a FHC acabou com o escândalo da Sudam? Como que ele acabou com o escândalo da Sudam? Agora chama-se ADA. Agência de Desenvolvimento da Amazônia. Pronto, eu acabei com os escândalos da Sudam. Não tem mais o nome Sudam, pô. Aí o governo Lula foi e ressuscitou Sudam, né? Matou a ADA e voltou a se chamar Sudam. Mas acabaram os escândalos na Sudam mudando o nome, chamando ADA. Acabou, qual é a graça? Escândalo na ADA. Hein? O que é ADA? Nem sei o que é isso. Aí não pegou, então conseguiu acabar. Então esse aqui é irmão desse aqui, né? Mas para fins de concurso público, uma informação importantíssima, né? Convênio sempre foi o grande elo com as ONGs. Não poderá mais existir. Tá legal? Depois verifique lá, peço desculpas, 86, 84, lá no finalzinho você vai encontrar essa referência. Bom, fecho então a apresentação do estado gerencial. Então, aí os 3 setores. O que eu vou fazer? Por força das provas anteriores, eu vou cair em cima do primeiro. Porque o primeiro setor, eles pontuavam e pontuam lá, órgão público, autarquia, estatal, fundação. Então, o primeiro setor, a gente tem que aprofundar. Então, vamos lá trazer um novo quadro mais detalhado sobre aquela história de administração direta e administração indireta. Fundamental
para concurso, qualquer concurso de analista em âmbito federal. Então, primeiro setor do Estado gerencial. O primeiro setor é a própria administração pública. E percebam, antes de jogar direta e indireta, eu vou fazer o seguinte: eu vou dividir a administração pública num grupo formado por pessoa jurídica de direito público. E vou trazer um outro grupo formado por pessoa jurídica de direito privado. Famosíssima divisão, né? Assim sempre aconteceu. Lembro o nosso famoso Decreto-Lei 200 de 67, não é isso? Que no seu artigo 5º elenca as entidades da administração indireta. E lá confirma que tem pessoas de direito privado, detalhe, dentro da máquina. Essa aqui não é parceira, né? Parceira é segundo setor, concessão e permissão. Parceira é terceiro setor, OS, OCIP. Essa aqui integra a máquina. Dentro da administração pública, eu tenho pessoa jurídica de direito privado. Claro que o menor número, porque o normal na administração pública é encontrar pessoa de direito público, evidente, né? Mas tem. E facilmente encontrada lá desde 67 no artigo 5º confirmado, Decreto-Lei 200. Então não é novidade nenhuma. Mas vamos começar por elas. Onde estão e quais são as pessoas de direito privado que integram a administração pública? Elas estão num único lugar. Elas estão necessariamente na administração indireta. Então já vem o convencional aí, olha, a administração indireta. E quais são as pessoas de direito privado encontradas na administração indireta? Primeira, indiscutível, empresa estatal. A empresa estatal é a primeira pessoa jurídica de direito privado que aparece. Sempre bom lembrar, empresa estatal é um gênero. Do qual temos 4 espécies. Empresa pública, sociedade de economia mista, criada por essas. Terceira, subsidiária. E quarta, controlada. Então percebam, empresa estatal é um gênero que comporta 4 variações, 4 espécies. Empresa pública, sociedade de economia mista, subsidiária e controlada. E para facilitar o seu estudo, esse rol está na Constituição, né? Se você for no artigo 37 da Constituição da República, você vai encontrar no inciso 19 referência para as 2 primeiras, empresa pública e sociedade de economia mista. E no 20, referência para subsidiária e controlada. Então facilita a tua vida. Vai lá no 37 da Constituição, inciso 19 e inciso 20, você tem o rol das 4 empresas estatais. E mais interessante ainda, esses incisos nos falam forma de criação, como elas são criadas. E olha, todas são criadas por lei autorizativa. Qualquer uma das 4, perdão.
lei autorizativa. É assim que se cria empresa estatal. Tanto no inciso 19 quanto no inciso 20 pede autorização legislativa. Ok? Bom lembrar que quando é lei autorizativa, né, a entidade não nasce automaticamente, não é isso? Porque pense bem, vem o legislativo e fala, executivo, você está autorizado a criar uma estatal na área X. A estatal já foi criada? Não. O executivo é que vai criá-la, ok? Ele pode até desistir, né? Receber autorização legislativa e desistir. Então, a lei não faz nascer a estatal, porque a lei é só autorizativa. Então, governo, tenho que formar o seu estatuto, seu conselho de operação, conselho fiscal e, levar para o registro de pessoas jurídicas. Aí ela nasce. Aí ela vai nascer. Ok? Levar para a junta comercial da vida. A gente escreveu, nasceu. Pronto. Não é a lei. Diferente da autarquia, né? Como é que a autarquia é criada? Por lei específica. É isso? Bela questão de concurso. Tá? No mesmo 19, tá? Lei específica para a autarquia, lei autorizativa para todas as outras. E lei específica, minha gente, é radical, né? Lei específica eu não preciso levar registro nenhum. Publicou a lei específica, nasceu a entidade autárquica. Também é outra informação muito importante, né? As entidades da indireta, todas são criadas por lei. Ora, específica, só para autarquia, é fácil de guardar, só uma é específica, autarquia. Ora, autorizativa para todas as outras. E a lei específica, a entidade nasce no dia da publicação da lei, porque a lei específica detalha, organiza, estrutura a entidade. Não preciso levar registro nenhum, ok? A autorizativa eu tenho que levar. Muito bem, agora vamos lá. Um certo problema. Uma outra entidade de direito privado encontrada na administração indireta. Essa outra entidade é a fundação pública. Agora, atenção, você jamais pode botar a fundação pública em separado. Se o examinador fizer, pisou na bola. Por quê? Porque você tem que deixar bem claro, como eu estou no grupo de direito privado, vou até ser redundante, fundação pública de direito privado. Fundação pública de direito privado. Qual é o problema aqui? Olha, com a Constituição de 88, o rei da matéria, que é o Celso Antônio Bandeira de Mello, afirma que a Constituição de 88 não recepcionou a fundação pública de direito privado. Todas as fundações públicas para Celso Antônio migraram para o grupo de lá. Passaram a ser pessoas de direito público. Provavelmente, você já ouviu falar na expressão fundação autárquica. É exatamente isso. Você era fundação pública de direito privado, com a nova ordem constitucional, agora você é fundação autárquica. Você é uma pessoa de direito público, você não existe mais. Gente, o Celso Antônio, com todas as letras, fala. Decreto-Lei 200 de 67, quando diz que a fundação pública é pessoa de direito privado, lá no artigo 5º, não foi recepcionado pela Constituição de 88. Após 88, toda a fundação pública é de direito público. Foi lá para o outro grupo. Detalhe, apesar de ser a posição do rei, não foi a posição majoritária. Mas como ele realmente é o rei, ele acertou na mosca. Pô. De fato, todas sumiram. Pô. Não tinha mais exemplo de fundação pública de direito privado para dar no governo federal. Não tinha. Sumiram. Todas foram por lá de lá, realmente, como falou o Celso Antônio. E por que hoje, inclusive, eu estou pontuando a fundação pública de direito privado? Veja só. Porque o governo federal, em 2012, ressuscita essa instituição. E aí eu peço cuidado com a expressão ressuscita, né? Porque muita gente acha que ela não chegou a morrer, né? Eu volto a insistir, a posição de Celso Antônio não chegou nem a ser a majoritária. Com base em Celso Antônio, ressuscita. E uma lei muito importante para outro tema da matéria, sempre cobrado e bem pontuado no edital anterior, servidor público. Previdência complementar. Quando o governo federal cria a lei 12.618,
de 2012 e cria a FUNPRESP, que é a Previdência Complementar do Servidor Federal, cria no artigo 4º desta lei, parágrafo 1º, uma instituição para administrar a FUNPRESP. E sabe qual foi essa instituição? Fundação Pública de Direito Privado. Aí o exemplo voltou. E aí o assunto é requentado. Passa a ser novamente importante ficar atento com essa figura. Ok? Olha, já é importante para a prova estudar a estrutura da Previdência Complementar, pô, lá em servidor público, aposentadoria. Olha, isso pode cair em constitucional, que está lá no artigo 40 da Constituição, pode cair em administrativo, que está lá servidor público pontuado, garantias constitucionais e tal. Então é um tema importante, a Previdência Complementar. E que está engatinhando, né? Você ainda não tem estudos aprofundados sobre a Previdência Complementar, mas ela já está aí. E vale a pena ir lá no parágrafo 1º do artigo 4º da 12.618, para você ver o resgate da Fundação Pública de Direito Privado. 12.618, artigo 4º, parágrafo 1º. A FUNPRESP é a FUNPRESP lege e a FUNPRESP jude, quer dizer, então ele quer uma fundação de previdência complementar para cada um dos poderes, né? Para cada um dos poderes. Muito bem, aí ele continua. Serão estruturadas na forma de fundação de natureza pública com personalidade jurídica de direito privado. Olha, fundação de natureza pública com personalidade de direito privado. O que é isso? É a fundação pública de direito privado. Aquela que eu não tinha mais exemplo. Ela volta e com força. Com força porque volta para administrar uma estrutura nova no serviço público brasileiro, que é um fundo de previdência que vai regulamentar a previdência fechada, complementar do servidor público. Veja só, se você ainda não é servidor, se você não tem matrícula funcional nenhuma, se você passar nesse concurso público, você está amarrado a esse novo modelo. Então não tem como fugir. Criada a Previdência Complementar, e olha, gente, isso é tema de momento, estamos aí numa mini reforma da Previdência, né? Ela mexeu na 8.112, não mexeu em aposentadoria, né? Foi o quê? 30 de dezembro, né? Medida provisória, finalzinho do último mandato, toma aí e tal. Mas mexeu em pensão do servidor público, né? Pensão do servidor foi bem mexida, criou uma vacância e tal, né? Quer dizer, criou um negócio. Olha, é claro que a reforma é para cortar a vantagem do servidor, não tem a dúvida, economizar dinheiro do governo, mas não mexeu com a aposentadoria. Mas a Previdência Complementar está vendendo tanto até hoje quanto a reforma da Previdência agora é de dezembro passado. Ela é mais para direito previdenciário, né? Mas ela mexeu na 8.112 em matéria de pensão dos servidores. Questiono se a vitalícia continua. Acho que a mudança ali foi tão radical que pensão vitalícia agora é muito raro de você encontrar, ok? Então, muita atenção para isso aqui, tá? E isso aqui, de quebra, ainda resgata a Fundação Pública de Direito Privado. Por isso eu peço que leiam os parágrafos 14, 15 e 16 do 40 da Constituição, que são os parágrafos que introduziram na emenda 20 a Previdência Complementar. 14, 15 e 16 do artigo 40. Emenda 20, hein? 98. Olha só, ela só foi regulamentada em 2012. Radical, né? Só foi regulamentada em 2012. E qual é o alerta que eu faço? Olha só, importantíssimo, hein? Se você passar nessa prova, você vai entrar no governo federal já com o modelo da Previdência Complementar instituído e em vigor. E se isso acontecer, que nós obviamente esperamos, você, ao ler o parágrafo 14 do 40, vai perceber que você vai estar no teto do INSS. O servidor público, nos entes da federação, que instituíram a Previdência Complementar, e a União, que é o seu alvo, assim o fez, ok? Poderão se limitar ao teto do INSS. Então, seja lá quanto você receba, você vai se aposentar com R$ 4.300. Pô, mas o meu poder aquisitivo? Previdência Complementar à sua disposição. Olha lá, o que sobrar na ativa, você vai na Previdência Complementar, pô. Faz um plano de previdência e soma esses 4.300, algo mais que você queira. Vai chegar lá, tem plano para todos os gostos, ok?
Você vai querer, eu quero 5 mil a mais. Tudo bem, vai ter que contribuir para ganhar 5 mil a mais. Aí quando ele falar o valor da contribuição mensal, vai dizer, nossa, 3 mil. Aí o cara faz a conta, meu irmão, só quero 1.500, né? Você tem que viver, né? Tem que viver, não vai dar. Você vai ter que contribuir a mais para somar a Previdência. Gente, vai ser igualzinho. Talvez tenham parentes, conheçam amigos que se aposentaram no Banco do Brasil, na Petrobras, no BNDES, não é isso? Que recebe parte da aposentadoria pelo INSS e outra parte pela Previ, pela Petros, não é isso? Às vezes até em bancos diferentes, né? Porque normalmente é Caixa Econômica, né? Ou Banco do Brasil no INSS e aí a Previ faz o que quiser, onde bem entender a sua relação aí com a instituição financeira. Aí somos dois, tem uma vida melhorzinha, né? Se ficasse só com o INSS, assim, é uma furada. Então o servidor vai passar a ser assim. Só que o que vai lhe pagar mais além do INSS é a FUNPRESP, Previdência Complementar. Que você, claro, não é obrigado a ir. Vai se você quiser ou não. Se você quiser se aposentar com 4.300, boa sorte, pô. Fica lá com 4.300. Ah, eu prefiro confiar no Bradesco e no Itaú. Beleza, vai fundo. Vai lá, faz um plano de previdência. Vai ser igualzinho, pô. É FUNPREV, só que lá é aberto, né? Você vai fazer um plano de previdência aberto. Aqui é fechado. Ok? Agora eu lembro que o Lehman Brothers tinha um bando de fundo de previdência. Meu irmão. Pelo menos o investimento deles estavam lá. E aí? Acabou, meu irmão. Acabou, fim de papo. E aí, né? A FUNPRESP pode acabar? Pode, é uma instituição financeira como outra qualquer, pô. A lei manda dar o mesmo tratamento da iniciativa privada. Ela pode ser liquidada a hora que for, ok? Só que pelo menos ela está na administração indireta. E atenção, cuidado com o que eu vou falar, tá? Não vi ninguém trazer isso. Mas se está na indireta, eu posso levantar uma responsabilidade subsidiária da direta. E quem sabe eu tenho uma esperança, se ela for pro brejo, do meu dinheirinho ser recuperado. Ok? Atenção, não é aporte de capital não, hein? Ela morreu. Morreu? Então agora eu entro com responsabilidade subsidiária para a União. Então há uma esperança. Ok? Então acho até mais seguro do que Bradesco, Itaú, com certeza, que são potências hoje e amanhã, né? Porque o problema da aposentadoria é o quê? Daqui a 30 anos, né? 30 anos é coisa pra caramba, o mundo muda, que é uma beleza. Insisto, crise econômica de 2008, Lehman Brothers morreu, pô. Ninguém imaginou aquela potência, morreu. E o governo deixou, acabou. Né? À vontade, por favor. Você falou a respeito da medida provisória que ela publicou no final do ano, sobre a pensão, Sim. que reduziu a metade. Não foi só a nível de INSS, isso também... Não foi só a nível de INSS, atingiu expressamente. Olha só, ela indaga se realmente a mini previdência pegou, o servidor pegou, você vê na própria ementa da medida provisória, não recordo o número, 66, alguma coisa assim, é 30 de dezembro, fácil de achar. Na própria emenda, e altera 8.112. E altera, quer dizer, pegou a pensão do estatutário federal, pegou também, cortou, tá? Eu não sei se dizer se cortou pela metade do servidor, porque essa informação é lá da Previdência e INSS, do qual eu não me interesso, não é minha matéria previdenciária. Mas ela criou uma carência, falei vacância há pouco tempo, na verdade é carência, que, por exemplo, se você, servidor, morre com menos de 2 anos de casa, ninguém tem pensão. Então, criou uma carência agora. Né? Aí tem uma tabelinha estranhíssima que vai dar vitaliciedade só para o último. Só para o último. Quer dizer, então a grande maioria não vai ser mais vitalício. É para cortar gasto. Pois é. Quer dizer, então a mini reforma da Previdência mexeu com o estatutário também. Tá? E me surpreendeu, porque eu também achei que era só com seletista. Eu só fui me tocar em meados de janeiro. Quando vi, meu Deus, mexeu também. Aí eu tive que estudar um pouquinho e tal. E não é fácil. Porque eu olhei aquela tabela e falei, meu Deus, ainda bem que eu fiz direito, ainda bem que eu fiz direito, tô entendendo nada, não entendi nada até agora, não sei, entendi aqueles... Eu sei que isso, vitalício, agora é só lá no últimozinho. Quer dizer, então, 90% das pensões não são mais vitalícias, só em um caso que é vitalício. Quer dizer, então, foi uma mudança para cortar. Então, fica atento que o estatutário também, em matéria de pensão... A sorte é que nenhum examinador pergunta pensão, né? Então, ninguém entende pensão. Os cálculos da pensão são enroladíssimos, né? Perguntar sobre aposentadoria já é difícil, né? Que também não é uma matéria fácil, né? Mas, enfim, a aposentadoria já chama mais atenção. Tá? E olha, se quiser estudar aposentadoria, de Pietro, hein? Não tem nenhum curso melhor do que ela. De Pietro. Olha, é grande e com qualidade. Então, quantidade e qualidade. Ela trabalha a aposentadoria do servidor como ninguém. Diga. Eu não sou de cá, sou portuguesa. E aí, as pensões vitalícias nós só temos para quem é político. Para quem não é político, não tem pensão vitalícia. Então,
Quando você fala em pensão vitalícia, estamos falando de qualquer cidadão? Qualquer cidadão. Ela indaga aqui que, como ela não é do Brasil, né? Ela é portuguesa, lá em Portugal isso é vitalício só para agente político. Para o Brasil, qualquer servidor deixava aposentadorias vitalícias. Por isso essas reformas, ok? E a justificativa do governo é essa: lugar nenhum do mundo tem isso. Só nós é que temos essa portar na hora de acabar. E é claro que é antipático, né? Ninguém gosta de vantagens se escorrer pelas mãos, né? Mas é isso. Então o governo usa muito esse argumento. Lugar nenhum do mundo tem isso. Que é outra coisa estranha? Aposentadoria do INSS só por contribuição. Lugar nenhum do mundo tem isso. É contribuição e idade. Aí você tem que mudar. E vai mudar, já vai mudar também. Ok? Então, nós tínhamos e olha, vantagens sensacionais. É uma coisa assim impressionante. Tá? E isso começa a ser cortado. Isso a gente chama de crescimento vegetativo da folha. Né? Mesmo que eu não dê aumento, a folha vai crescendo. Porque o cara tem adicional, gratificação, prêmio, abono, verba de representação, não é isso? Aí o negócio vai engordando mesmo que eu não dê aumento. E tem uma hora que não aguenta, o negócio estoura, não tem dinheiro para isso tudo. Tá? Então o corte realmente acontece. Tá legal? Muito bem. Então, ressuscitada, entre aspas, a Fundação Pública de Direito Privado pela 12.618. Vamos lá. Quais são e onde estão as pessoas de direito público? Então, apresentei as de direito privado, vamos fazer a mesma coisa para as pessoas de direito público. Onde estão e quais são? Olha, as pessoas de direito público estão em dois lugares. Estão na administração direta e estão na administração indireta. Então, pessoa de direito público tem em qualquer lugar, naquela famosa divisão direta e indireta. Ok? Muito bem. Na administração direta, eu vou encontrar o ente da federação. Isto é, na administração direta, eu vou encontrar a União, Estado, município e Distrito Federal. Por isso é uma matéria comum ao direito constitucional, né? O direito constitucional estuda a atribuição, né, do ente da federação. O direito ativo não vai estudar isso, né? O direito ativo estuda estrutura. E a estrutura da administração direta que nos interessa e está lá pontuado no programa anterior é o estudo do órgão público. Estudo do órgão público. Isso é que nos interessa. O estudo do órgão público. Que, aliás, é o alvo do concurso de vocês, né? Vocês querem ir para um tribunal regional federal, qualquer tribunal é órgão público. Da administração direta, da União ou do Estado. TRF é da União. Então, vocês querem ir para um órgão público, da administração direta, do Poder Judiciário Federal. Ali está o rumo de vocês. Por isso é uma matéria cobrada. Conhecer o órgão público, tem que conhecer. Porque é a estrutura do tribunal. Todos os tribunais são órgãos públicos e independentes. Ok? Muito bem. Agora eu tenho pessoa jurídica de direito público também na indireta. E vamos encontrar duas figuras. Há pouco tempo eu botava só uma, tá? Vamos encontrar a autarquia e, olha o problema aí, Fundação Pública de Direito Público. Fundação Pública de Direito Público. Então, eu tenho na administração indireta as autarquias e as fundações públicas de direito público. Detalhe, até o ressuscitar da Fundação Pública de Direito Privado, eu colocava aqui uma entidade só, com aquele nome bem genérico, entidade autárquica. Entidade autárquica, mas você enfia o que você quiser ali dentro, é impressionante. Tem uma montanha, o que não falta é variação, ok? Então, entidade autárquica tem autarquia, claro, tem autarquia, não podia deixar de ter, né? Mas tem agência reguladora, agência executiva, conselhos que controlam profissões regulamentadas. Tudo isso é entidade autárquica,
ok? Tem fundação pública de direito público, entrava lá. Por isso o nome, fundação autárquica, ok? Então a gente não fazia mais essa divisão entre autarquia e fundação pública de direito público, porque de certa forma é uma redundância. Porque a fundação pública de direito público nada mais é do que uma entidade autárquica. Nada mais é do que uma entidade autárquica. Pô, então para que botar os dois? Eu coloco os dois por dois motivos. Primeiro motivo, desde criança pequena, lá na Constituição de 88, você escuta a famosa trilogia direta, autárquica e fundacional. Então é sempre bom pontuar. Olha lá, direta, autárquica e fundacional. Estão aqui toda hora. Você abre a Constituição, a legislação infraconstitucional, a doutrina e as três estão lá sendo citadas. Direta, autárquica e fundacional. Então, por um lado, é bom pontuar. Fundacional, lê-se fundação autárquica. Ok? Lê-se fundação autárquica. E segundo, eu coloco as três nesse quadro porque agora eu tenho que ficar muito atento com as diferenças entre fundação pública de direito privado e fundação pública de direito público. Porque se eu tenho fundação nos dois lados, com certeza hoje uma grande discussão está exatamente nesse contexto, né? Quais as diferenças entre fundação pública de direito privado para fundação pública de direito público? O candidato tem que ficar muito atento, porque agora eu tenho realmente uma em cada grupo. Ok? E de cara quero trazer uma diferença importantíssima entre elas e para fechar essa apresentação. Vejam, subjetivamente já está completa a apresentação do primeiro setor. Está aqui as pessoas que integram o primeiro setor. Ora, são pessoas de direito público, direta, autárquica e fundacional. Lê-se fundacional, fundação pública de direito público. Ora, são pessoas de direito privado, que estão na indireta, empresa estatal e fundação pública de direito privado. Ok? Então está aí a estrutura administrativa, que se você for nos artigos 4º e 5º do Decreto-Lei 200, você vai encontrar. O 4º falando da administração direta, o 5º falando da administração indireta. É a estrutura clássica que a gente sempre teve no direito brasileiro. Bom, agora fechando essa apresentação, vale outra informação importantíssima para concurso. Regime de contratação do pessoal. Qual é o regime de contratação do pessoal nas pessoas de direito público? Qual é o regime de contratação do pessoal nas pessoas de direito privado? Dois regimes, né? Duas personalidades jurídicas, provavelmente dois regimes, né? E é realmente o que acontece. Tem que ficar atento, que a emenda 19 de 98 deu uma balançada, mas o negócio já voltou novamente, essa rígida divisão que eu vou fazer, e vou dar a explicação adequada com o impacto da emenda 19, ok? Mas esse já foi ultrapassado. Então, realmente eu afirmo, eu tenho dois grupos e vou ter dois regimes. Vou começar pelas pessoas de direito privado, que tem o menor número. Se ela é uma pessoa jurídica de direito privado, provavelmente eu terei o regime jurídico de contratação da iniciativa privada, né? Ela é pessoa de direito privado. E o regime da iniciativa privada é CLT, o seletista, sem dúvida nenhuma. Só que atenção, hein? O nome correto para fins de concurso é regime trabalhista. Esse é o correto, regulado pela CLT. Ou se quiser, o seletista, como popularmente a gente fala, né? Mas isso é uma expressão vulgar, uma expressão popular. Seletista. O técnico é regime trabalhista. Agora, o interessante é que não é mera constatação. Só porque ela é pessoa de direito privado, eu vou ter a aplicação da CLT. Já dava para concluir isso, mas é melhor do que isso. Para a empresa estatal, está expresso na Constituição, com todas as letras. Então, confirmando que o regime é trabalhista para a empresa estatal, chama a sua atenção para o artigo 173 de nossa Constituição da República, parágrafo 1º, inciso 2º. 173, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição, confirma que quem trabalha numa empresa estatal é regulado pela CLT. Vamos lá? 173,
de nossa Constituição. Parágrafo 1º pede o Estatuto da Estatal, que não veio até hoje, vale frisar, não apareceu. Mas quando ele aparecer, vai respeitar, inciso 2º, sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Bastava isso para concluir que é CLT, né? Mas ele continua. Inclusive, quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, detalhe, esses dois foram acrescentados pela emenda 19, civil e comercial, e está lá desde 88, os dois últimos, trabalhistas e tributários. Olha aí, trabalhistas. Então, quem está dizendo que quem trabalha numa estatal vai ser seletista, não sou eu, é a Constituição da República. Então não há o que discutir. Quem trabalha numa Petrobras é seletista, quem trabalha numa Eletrobras é seletista, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no BNDES, todos eles são seletistas porque a Constituição está mandando, ok? Está mandando. Não há o que discutir. E detalhe, nem é novidade, né? Sempre foram seletistas, né? Sempre foram seletistas. Teve uma novidade. Qual foi a novidade? A forma de acesso. A forma de acesso. É bom lembrar, né? Até 1988, estatal não era obrigada a fazer concurso público. Por isso se dizia que era trem da alegria, né? O famoso jargão popular, trem da alegria. Quem é que vai trabalhar numa estatal? Quem eu indicar, pô. Quem indicar. Aí vinha o nepotismo, clientelismo e tal, né? E pá, indicava só a parentada. Ok? Pós 88, o concurso passa a ser obrigatório. Por quê? 37, inciso 2º. Olha lá, Constituição da República, inciso 2º do 37. A investidura em cargo para quem tem cargo são as pessoas de direito público. Sempre esteve aqui. Agora vamos lá. A investidura em cargo ou emprego público. Olha a novidade aí, é emprego público. Quem tem emprego público é seletista. Da administração pública indireta. Ok? Então, por força do 37.2, a empresa estatal passa, após 88, a fazer concurso público. E são ótimos concursos, né? Concurso para BNDES, chama muita atenção, FINEP, Petrobras, são concursos chamativos, pô. Para a área jurídica, né? Evidentemente. Que é o que nos interessa, né? Muito bem, então, está aí a confirmação que o regime da CLT aplica-se à estatal. Agora, problema. E o da Fundação Pública de Direito Privado? Olha só, Celso Antônio tinha razão. Não existia nada e não existe nada na Constituição de 88 que se refira à Fundação Pública de Direito Privado. Então, eu não tenho mandamento constitucional para te dizer que o pessoal lá é seletista. E o 173 não vale para a fundação. O 173 só fala de estatal. Então não tem um mandamento constitucional que confirme que a Fundação Pública de Direito Privado, o regime é o da CLT. Não tem. Então eu vou apelar para a legislação infraconstitucional. Olha aqui. Se a FUNPRESP disse que a Fundação Pública é de direito privado, será que a lei também fala que o regime é da CLT? E fala. Vamos voltar na 12.618. 12.618, a lei que criou a FUNPRESP. Olha o que diz o seu artigo 7º. Então, artigo 7º desta lei confirma o regime da CLT. Olha a redação. O regime jurídico do pessoal das entidades fechadas de previdência complementar, referidas no artigo 4º desta lei, será o previsto na legislação trabalhista. Olha a confirmação aí. Artigo 7º da 12.618. Quem trabalha numa fundação pública de direito privado será seletista. Não há discussão. Ok? Então não é mera constatação também, né? Tivemos a preocupação de trazer um fundamento normativo para confirmar isso. E olha, soma com o artigo 8º 2 e o artigo 8º, inciso 2º, pede o concurso público.
O 37.2 já servia, né, da Constituição, já que ele fala emprego genericamente, seja lá quem tenha. Mas o 8º, 2, da 12.618, realização de concurso público para a contratação de pessoal no caso de empregos permanentes. Então, olha lá, pessoa de direito privado, artigo 4º, parágrafo 1º. Regime da CLT, artigo 7º. Concurso público, 8º 2. Está aí toda a estrutura da Fundação Pública de Direito Privado, com base no exemplo importantíssimo da FUNPRESP. Ok? Então, conclusão, pessoa de direito privado, o regime é o trabalhista, CLT. Seja empresa estatal, seja Fundação Pública de Direito Privado. Ok? Agora, e o lado de lá? Pessoa jurídica de direito público. Qual é o seu regime de contratação? Popularmente, tem aquele famoso nome, regime estatutário, em oposição da CLT, né? Mas atenção, o nome correto, o nome técnico é regime do cargo público, vulgarmente conhecido como estatutário. Por que estatutário? Porque tem um estatuto próprio, diferente da CLT, que na União, que é o que nos interessa, né? Exigido pelo nosso programa, nossa famosa lei 8.112 de 90, que regula o regime estatutário na União. E a 8.112 de 90 regula direta, autárquica e fundacional. Fundacional lê-se Fundação Pública de Direito Público. Por isso, minha gente, olha aqui no quadro, uma primeira e talvez até a mais importante diferença entre Fundação Pública de Direito Público e Fundação Pública de Direito Privado, o regime de contratação. Enquanto a Fundação Pública de Direito Privado é CLT, a Fundação Pública de Direito Público é 8.112 de 90. Lá é seletista, aqui é estatutário. Lá é o regime trabalhista, aqui é o regime do cargo público. Acabou, é isso. Ok? Olha, a diferença é fundamental. Sabe por quê? Porque foi essa diferença que fez morrer a Fundação Pública de Direito Privado e foi essa diferença que fez ressuscitar a Fundação Pública de Direito Privado. Veja só, o concurso para o emprego público, CLT, foi novidade da Constituição de 88. Como eu falei há pouco, estatal nenhuma fazia concurso antes de 88. Fundação Pública de Direito Privado também não. O concurso para essas pessoas de direito privado passou a ser obrigatório com a Constituição de 88. Então imaginem só, você é seletista sem concurso de uma fundação pública de direito privado. Vem uma nova ordem constitucional e você escuta falar que o maior autor da matéria, Celso Antônio Bandeira de Mello, diz que você não existe mais. Não tem mais fundação pública de direito privado. Agora todas são fundações autárquicas. Aí você vai pensando, peraí, então eu sou seletista sem concurso de uma fundação de direito privado que agora virou fundação de direito público. Muito bem, então peraí. Virei estatutário. Olha, ó, plim, virei estatutário sem esforço nenhum. Que ideia brilhante. E se eu tivesse lá, teria a mesma ideia. E você também. Não critica não, porra. E foi exatamente o que aconteceu. Todo mundo veio pra cá e todo mundo, plim, virou estatutário. Ah, mas isso é um absurdo. Concordo, mas absurdos acontecem. Vai fazer o quê? Aconteceu. E você acha que algum deles reclamou? Claro que não, porra. De seletista sem concurso para estatutário estável, assim no plim. Que isso, porra? E quer ver o plim? Olha só, vou te dar lei pro plim, ok? 8.112 de 90. Dá uma olhada no artigo 243 da 8.112 de 90. Olha que exagero, 243. É aquele artigo que o intérprete já está lá, não aguento mais, meu Deus. Aí vem lá, disposição geral e final. Não vou ler essa porcaria mesmo. Que bom, não lê mesmo, que isso é feito para você não ler. Porque é aqui que tem as indecências. Olha o parágrafo 1º do 243, da 8.112 de 90. Os empregos
ocupados pelos servidores, incluídos no regime instituído por esta lei, ficam transformados em cargos na data de sua publicação. Acabou. Ô, fundação, você não veio para cá? Fundação Pública de Direito Público, autárquica? Você não está na 8.112? Olha o que ele está falando aqui. Os empregos ficam transformados em cargos na data da publicação. Acabou. Sem concurso, sem nada. O trem da alegria chegou no ponto final. Olha que legal. E ponto final maravilhoso. Agora eu virei estatutário, pô. É isso. Então o que aconteceu? Foi uma romaria de fundação pública de direito privado pro lado de cá, porque todo mundo queria essa benesse. Lógico, pô. Não tenha dúvida. E olha, um gasto enorme pro governo. Porque percebam, veio uma montanha de seletista para cá, que agora vai se aposentar no regime público. No regime público, pô. É um ônus enorme. Vai fazer o quê? Foi o que aconteceu. E se eu tivesse lá, faria a mesma coisa. Ok? Só que qual é o caminho inverso agora? O estatutário, que hoje eu tenho na Fundação Pública de Direito Público, a tal autárquica, o estatutário, a mídia, e ele fez um esforço danado para isso, não vou negar, a mídia avacalha com o estatutário, né? Desculpa a expressão, mas é verdade, né? O estatutário é lento, é mole, é preguiçoso, não vai, ok? Se mancomuna para desviar dinheiro público. Então o estatutário é uma porcaria. Ninguém aguenta mais o estatutário. Beleza. Aí o que faz o governo? Porra, eu também não aguento mais o estatutário. Como é que eu faço? Bom, tive uma ideia. O que foi? Ressuscita a Fundação Pública de Direito Privado, porque lá ele é seletista. E pronto. Você não trabalha mais com o estatutário. Mas posso ressuscitar? Olha, só o Celso Antônio fala que ela morreu. Toda a doutrina admite as duas figuras. E o Decreto-Lei 200 ainda fala que é de direito privado, meu irmão. Então cala a boca e cria a Fundação de Direito Privado. 12.618, cria a Fundação de Direito Privado e eu volto a trabalhar com seletista. Pronto. Não quero o estatutário não faz nada. Eu quero o seletista. Porque o estatutário é abraçado pela estabilidade funcional, não é isso? Ele é estável. Eu chego para o estatutário, trabalha. Aí ele começa a rir, né? Pô, chefão, nem sei mais como é que é isso. Meu irmão, vou te demitir. Aí o cara se joga no chão. Chefão, isso é bom demais. Eu adoro o senhor. Quem vai me demitir o cara? Vai tomar banho, vou para casa e tal. E o chefão fica olhando. Meu Deus, eu quero demitir. O cara não consegue. O corporativismo não deixa. Porque quem é que vai julgar o estatutário? O estatutário. Não é isso? E aí, vamos demitir esse cara por quê? Porque ele não faz nada. Mas peraí, o que foi? Porra, eu também não faço nada. Hoje ele, amanhã eu, né? Que perigo, que perigo. Eu vou fazer o quê então? Dar um susto no rapaz aí. Advertência. Não, advertência. Se ele continuar insistindo, suspensão. Mas demissão não. Porque se a porta abrir, meu irmão, vai passar a boiada toda. Não. Então é isso. Demitir servidor estatutário é difícil. O que eu faço com o estatutário que eu não aguento mais, que não faz nada? Remoção. Vai fazer nada em outro lugar. Pelo menos eu não vejo mais esse cara na minha frente. É isso. É isso, gente. Ninguém aguenta mais. O cara manda a remoção para outro lugar. Porque eu não aguento mais olhar para o cara. Chefe dirigente, no máximo, o máximo que ele consegue é isso. Agora, o seletista não tem estabilidade. Seletista não tem estabilidade. E aí eu tenho um terror com o seletista. Meu irmão, trabalha, senão te demito. Aí ele fica com medo de trabalho. Teoricamente, essa é a ideia, né? Veja só, detalhe importante para concurso. Demitir seletista concursado não é tão fácil assim, como se imaginam, ok? Cuidado com esse detalhe. Demitir seletista de empresa privada, tchau e benção. Demissão imotivada, acabou. Não fui com a tua cara, não quero mais você aqui, manda ele embora, acabou. Agora, seletista concursado não é assim não, pô. Que isso, pô? Tive impessoalidade para entrar, para no dia seguinte você olhar para minha cara, ó, tchau e benção, não fui com a tua... Que isso, não é assim. Então, para demitir seletista, hoje é uma certeza, inclusive jurisprudencial no Supremo. Tem que ter motivação. E, por favor, não é demissão motivada da CLT, que o empregado faz lambança. É motivação do direito administrativo. Isto é, escreve aí por que o senhor está demitindo esse seletista. Isso. E essa motivação, aquele famoso jargão, tem que ser suficiente e pertinente para justificar tal conduta. Aí você pode demitir o seletista concursado, que aí você evita perseguição política, ok? Você evita a impessoalidade. É aquela história, né? Você mantém a impessoalidade, melhor dizendo, né? Você evita desrespeitar a impessoalidade, tá? Então, para mandar embora seletista concursado, pode? Pode.
Ele não tem estabilidade, mas tem que ter motivação justificando essa demissão. Ok? Então não é tão simples assim, mas não há dúvida. É mais fácil do que mandar o estatutário. Então, assim, olha só como é importante essa diferença do regime, né? Foi o que levou à morte da Fundação Pública de Direito Privado e foi o que levou o ressuscitar da Fundação Pública de Direito Privado. Todos os seletistas quiseram virar estatutário, eu não aguento mais o estatutário, quero trabalhar com seletista, resgatei a Fundação Pública de Direito Privado para este fim. Essa é a primeira e grande diferença. Ok? Agora, deixa eu aproveitar esse quadro. Tem que parar às 10, né? Então, ainda tenho alguns minutinhos, só para dar outra informação. Eu há pouco falei, quando eu coloquei estatal do lado de cá, que as entidades da indireta são criadas por lei, não é isso? Ou específica, estão lembrados? Só para autarquia, todas as outras lei autorizativa. Então olha aí a nossa segunda diferença entre essas fundações. Porque olha o raciocínio como é simples. Fundação Pública de Direito Público é a espécie do gênero autarquia. Como é que eu crio uma autarquia? Lei específica. Logo, como é que eu vou criar uma fundação pública de direito público? Lei específica. Ela é uma autarquia, pô. Ela é uma entidade autárquica. Então, a fundação pública de direito público, lei específica. Porque ela é uma fundação autárquica, ela é uma autarquia. Ela é uma autarquia. Como é que se cria autarquia? Lei específica. Agora, vamos lá. Como é que eu crio fundação pública de direito privado? Todas as outras são lei autorizativa. Fundação Pública de Direito Privado, lei autorizativa. Aí uma outra e importante diferença, né? Fundação autárquica, por ser autarquia, lei específica na sua criação. Fundação Pública de Direito Privado, por ser de direito privado, lei autorizativa. Ok? E desde criança pequena no primário, D3 alguma coisa, né? Então, vamos lá, manter o padrão, né? Terceira diferença entre elas. Uma diferença bem simples também. Natureza jurídica dos bens. E olha, bem público foi bem pontuado na última prova, hein? No edital de vocês. Estudar bens públicos, tá? Natureza jurídica dos bens das fundações. Mesmo que você tenha alguma discordância doutrinária, eu vou fazer uso do Código Civil brasileiro para te dar essa resposta. O Código Civil, no artigo 98, tem a seguinte redação. São públicos os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertencerem. Ora, então o 98 está dizendo que as pessoas de direito público, o bem é público. Todos os outros são particulares, seja quem pertencerem. Então, Fundação Pública de Direito Privado está na segunda parte do 98, o bem é particular. Fundação Pública de Direito Público está na primeira parte do 98, o bem é público. Terceira diferença quanto à natureza jurídica dos seus bens. Fundação Pública de Direito Público, autárquica, bem público. Fundação Pública de Direito Privado, o bem particular. Fundamento para essa diferença? Código Civil Brasileiro, artigo 98. E aí eu tenho três grandes e importantes diferenças. E insisto, no programa anterior, bens públicos foi pontuado para ser estudado, ok? É um tema importante, está aí uma informação. E depois aproveita e veja aí do 98 ao 103, né? Do 98 ao 103 do Código Civil versa sobre bem público. E responde questão de concurso que é uma beleza, tá? Leitura importante. Fecho a apresentação do primeiro setor do Estado Gerencial Brasileiro, a sua estrutura, tá? Teria muito mais, mas eu tenho 3 aulas, fecho por aqui esse tema. Vou voltar trazendo a estrutura dos atos administrativos, que é outro tema fundamental, realizados por essa... Aliás, minto, eu quero falar um pouco sobre órgão, que é onde vocês querem entrar. Então, acho que é importante, pelo menos sobre o órgão público, fazer um comentário. Volto com o órgão, depois trago ato, licitação e contratos. Tá legal? Vamos fazer uma pausa, já voltamos.